Boa tarde, pessoal, mais um vídeo do canal da Canonet. Bom ter vocês conosco novamente. Hoje mudando o foco de assuntos de segurança, a gente vinha falando sobre senha, acesso a banco, e falar de um assunto mais leve, mas que vai ajudar bastante aí a esclarecer uma série de dúvidas, que é como manusear o Excel. Hoje eu vou trabalhar com essa versão 365, mas 99% do que a gente vai fazer aqui serve em todas as outras versões. A ideia desse primeiro vídeo é trabalhar com formatação e com algumas fórmulas básicas para ajudar todo mundo aí a entender como funcionam os princípios básicos de manuseio do Excel. Tá? Começando com algo bem corriqueiro, que nos ajuda a visualizar melhor o que tem nas planilhas, que são a ferramenta de borda. Tá? Você tem diversas combinações, mas no dia a dia a gente vai selecionar a célula que quiser e praticamente sempre usar todas as bordas, ou ainda para fazer um destaque maior, o borda espessa. Tá? O que é bastante comum também é você ter um conjunto de células, onde você quer marcar as divisões e depois ainda fazer um reforço para que o contorno fique destacado. Esses três funcionamentos é o que você mais vê em planilhas, salvo aquelas que têm cores ou outros itens. Outra dúvida que pode surgir é como formatar cor de letra, fundo e em conjunto. Cor da letra, por aqui, o automático é o preto, você pode usar qualquer outra cor e ainda usar um mapa de cores aqui para fazer uma cor personalizada. Vamos usar o vermelho aqui para ficar mais simples, já está selecionado. Cor de fundo funciona da mesma maneira. Tá? Vamos manter o amarelo. E o cor de letra e fundo, basta selecionar os dois, a ordem não faz diferença. Em cima disso ainda, você pode aplicar outras formatações, como o negrito e o itálico, o sublinhado, e novamente usar as cores de fundo. Ajustar tamanho, você pode pular para cima e para baixo em estágios, tá? Ou ainda vir aqui escolher o tamanho que você deseja, não tendo o tamanho aqui, por exemplo, não tem 30, você pode vir e digitar o 30 aqui, pressionar o Enter, e aí você vai ter o funcionamento como você quiser do tamanho da célula, ok? Outro item que é bastante utilizado para tentar fazer um melhor ajuste de visualização é o mesclar células. Ou seja, aqui eu escrevi um texto maior do que cabe na célula e eu não quero que a coluna fique da largura desse texto todo. Eu marco todas as células que o texto está cobrindo e clico em mesclar células para tornar uma célula única. Né? Mesma coisa aqui. Mesclar células funciona com células contínuas, tanto na horizontal quanto na vertical. O que é natural? Quando você mescla células na vertical, por padrão, o Excel vai colocar ela para baixo. E aí você pode pôr no centro, no caso aqui, quebrar o texto automaticamente, para fazer com que tudo apareça na tela. E quando você faz um mesclar célula na horizontal, por padrão, o alinhamento é no centro. Você pode trabalhar com um alinhamento à esquerda ou à direita, como preferir. Existe um outro recurso bastante útil quando você quer destacar várias partes da sua planilha com o mesmo processo, que é o pincel de cópia de formatação. Você seleciona o lugar de onde você quer copiar a formatação, clica nele e faz uma extensão por todas as células que você quiser copiar a formatação. Um detalhe importante, vamos voltar aqui um pouquinho, às vezes não é tão fácil como está aqui, não é contínuo. Então o que você faz é selecionar o que você quer usar como referência, clique duas vezes em cima do pincel e aí você pode ir tocando onde você quiser para aplicar isso. Para destravar, só tocar no pincel novamente e volta ao normal. Tá? Vamos trabalhar com ocultar e excluir coluna agora, que também é algo bastante útil. Quando você oculta uma coluna, clicando com o botão direito, usando a opção ocultar, você não apaga o dado que está ali.
Então, tudo que está tem uma referência com aquela coluna continua funcionando. Por exemplo, aqui eu disse que esta célula é igual a esta célula. Então, onde o texto coluna está, é aqui. Aqui eu só estou dizendo para copiar o dado desse lado. Se eu ocultar a coluna, eu não perco o dado, porque ela existe ainda. E para que eu possa reexibi-la, eu seleciono o intervalo que contém ela no meio e dou um reexibir. Se eu quiser realmente excluir uma coluna, aí sim eu perco o dado. E se houver alguma referência ligada a essa coluna, ela deixa de funcionar. Agora, pensando um pouco mais no escritório, no mundo dos negócios, aqui são itens que a gente usa muito no dia a dia do preenchimento de uma planilha, de algum relatório, que são números, datas, horário. Tá? Aqui a gente vai usar um recurso que é o formatar células, e dentro dele um item chamado personalizado. Por exemplo, um número comum, ele pode ser feito somente com a digitação. Você pode aumentar as casas decimais, diminuir as casas decimais, ou ainda, se você quer apenas representar a separação de milhar sem usar uma moeda específica, basta usar o separador de milhar, e aí você pode novamente regular a quantidade de casas decimais. Moeda, existe uma ferramenta específica. Normalmente o que se tem aqui são as 3 moedas mais usadas, mas por exemplo você pode abrir esta opção, vir aqui e localizar, por exemplo, o caractere da moeda chinesa. O Excel não consegue identificar moedas para fazer uma conta. Então, se você vier aqui e colocar 20 dólares e multiplicar isto por isto, você não tem a cotação efetiva de moeda. Esse número é um número furado em relação a isso aqui. Então, você teria que converter este valor para dólar ou este valor para a moeda chinesa e aí sim fazer a operação. Isso é um dos poucos itens que o Excel não pode fazer por você. Poderia, se você fizesse uma pequena tabela aqui ou em outra planilha, descrevendo quais são as cotações de moeda e fizesse os links e fórmulas necessários. Casas decimais, nós já discutimos. Porcentagem. Você pode escrever na maneira decimal e pedir que o Excel converta para porcentagem, clicando no ícone de porcentagem na barra de ferramentas, ou ainda você pode selecionar toda uma coluna, toda uma área e dizer para o Excel que o que você vai digitar ali são porcentagens. E aí basta entrar com o número de porcentagem direto. Se você colocar aqui 0,2, vão ser 0,2% e não 20%. Atenção a isso. Quando você previamente disser que é uma célula de porcentagem, não precisa entrar no formato decimal. Data, existem diversas maneiras de você exibir a mesma data. Um exemplo muito comum e que eu uso no meu dia a dia, eu preciso deixar a data e novamente a data. Mas o que eu faço é entrar no formatar células, que você pode fazer assim, ou apertar o Ctrl e o número 1. E aí no personalizado, eu coloco 3 letras D, que formam a abreviação do dia da semana correspondente a essa data. Embaixo, eu repito o mesmo processo, só que uso o personalizado DD/MM, para que eu veja dia e mês. Ou ainda, assim para evitar a confusão de 5/5 e não saber do que se trata. E aqui eu anoto as atividades que eu tenho a fazer nesse dia, por exemplo. O que é muito bom com essa condição é que eu posso arrastar a alça do Excel e automaticamente, por ser uma data, ele entende que eu quero continuar contando. É uma maneira muito simples de fazer isso. Esta configuração é equivalente a essa, você apenas põe um D a mais.
Esta é equivalente a essa, só que você não põe as letras D para os dias, põe um M a mais para que escreva o mês inteiro. Horas, o processo é muito semelhante. Você vai novamente no formatar células e você tem diversas combinações de como mostrar horas. Tá? O Excel consegue compreender tudo isso aqui como um número. Então, se por exemplo você disser para o Excel que você nasceu no dia 10/10/1970, e aí você quer que hoje, e aí você vai calcular a sua idade, você vai fazer isto menos isto, e aí você divide por... Você primeiro formata como número, depois divide por 365. Só que você tem que pôr um parênteses aqui para a conta dar certo. E aí você tem 46 anos e 7/12. Ok? Basicamente estão todos os itens mais comuns do Excel aqui. E na sequência a gente vai trocar de planilha para fazer as fórmulas básicas. Importante fazer um comentário. Planilha são as abas que estão aqui embaixo. O arquivo como um todo chama-se pasta, para que vocês não tenham confusões quando perceberem essa nomenclatura adiante. As operações básicas que a gente consegue fazer no Excel são essas: soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, a raiz enésima, ou seja, você pode fazer uma raiz cúbica, a quarta, a oitava, e como que o Excel entende expressões com parênteses. Isso é muito útil quando você começa a fazer análises mais complexas em uma planilha onde você tem que encadear fórmulas. Então, é importante entender a maneira com que a gente pode fazer cada uma dessas operações diferentes. Por exemplo, aqui eu fiz a operação de soma de 5 maneiras diferentes. Sempre vamos ter o mesmo resultado, não tendo, é sinal que a gente cometeu algum erro. A primeira delas é somando cada uma dessas células manualmente. A segunda é usando a função chamada soma. O Excel detém centenas, milhares de funções, da mais simples como a soma, como algumas das mais complexas como o valor presente, o PROC-V, que nós vamos ver em outros vídeos. Outra possibilidade é você fazer uma mescla. Você quer usar a função de soma para fazer um intervalo, somar com uma outra parte, uma outra função de soma. Se você está fazendo isso com os mesmos intervalos, com os mesmos valores, o resultado também vai ser o mesmo. Aqui uma outra maneira de pensar esta anterior, usando apenas um intervalo e uma adição, e esta que é uma das mais complexas, onde você dentro da mesma função põe intervalo e mais um item à parte. Tá? Isso é visualizado dessa maneira quando você põe nos detalhes de como a função foi feita. Então você selecionou um bloco inteiro, que é este bloco, e depois adicionou este item. Comum também quando você quer fazer uma soma seletiva em diferentes pontos da planilha. Em vez de você clicar um por um, você pode fazer um grupo e depois clicar em itens individuais e novos grupos, não há problema. A subtração não só tem a forma de realmente ir item a item, subtraindo ou somando-se com valores negativos, né? Caso você esteja fazendo, por exemplo, um extrato, aí, um controle de gastos entre o seu salário, que é um valor positivo, saem as suas contas, que são valores negativos, e isso para o Excel é como se fosse uma grande soma aritmética, e ele vai aplicar ali as subtrações necessárias quando forem retiradas. Não existe uma função específica de subtração, como nós usamos aqui para fazer todos esses outros exemplos. Assim como a multiplicação, ela tem a função individual, existe a função de multiplicação e podemos fazer as mesmas variações que nós fizemos com a soma.
A divisão, assim como a subtração, ela é um complemento da função anterior e ela não tem uma função específica. Então você só pode realmente dividir um item pelo outro. Você não tem uma função de chamada. A potência, ela também não tem uma função específica, ela só tem a operação, que o símbolo é o circunflexo, e você pode elevar qualquer número a qualquer número. Existe um limite no Excel para atingir um resultado, mas estamos falando de mais de 10 elevado a 40, um número muito alto. Raiz quadrada, existe uma função chamada raiz, e aí você coloca a célula que você quer calcular aqui, ou até mesmo o número, você pode digitar raiz, entre parênteses 4, o resultado vai vir 2. A raiz enésima não existe uma função. Então o que você faz é pegar o número que você quer, por exemplo, saber a raiz cúbica, e o eleva a 1 dividido pelo número que seria o índice da raiz. Ou seja, aqui nós fizemos uma raiz cúbica do número 8. E aí tivemos 2 como resultado. E aí vale a observação. Como que a gente consegue fazer esse detalhe da fórmula que você acabou de fazer? Clique onde está a fórmula, pressione F2 e todos os campos que estão envolvidos na fórmula serão iluminados com uma coloração diferente. No Office 365 você já tem esse iluminar de campo com destaque bem maior, porque ele preenche o fundo da célula. Nas versões anteriores, apenas um retângulo colorido em volta de cada uma delas. Ah, você consegue editar a fórmula? Sim, você pode simplesmente arrastar. Então, em vez de fazer uma raiz cúbica de 8, vamos fazer uma raiz quadrada de 10. Ok? Nós tínhamos 2 ali antes como resultado, agora 3,16. Expressão com parênteses no Excel funciona igualzinho a expressões matemáticas. Sempre os parênteses serão resolvidos primeiro, depois a potência, depois multiplicação e depois divisão. Enfim, pessoal, o Excel não deve ser encarado somente como uma grande folha em branco para fazer cálculos. É uma ferramenta poderosa para analisar dados. O que nós vimos hoje é algo bem básico. No próximo vídeo nós vamos simular uma planilha de cálculo de médias escolares. E aí vocês vão poder ver já como o Excel pode se tornar uma ferramenta poderosa de análise de dados. E aí nós vamos aumentando a dificuldade e a intensidade de itens conforme a gente for avançando nos vídeos. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, aqui está aí na seção abaixo do vídeo, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Um abraço para vocês.